Olá, eu sou o professor Silva Neto e esse é o canal Mais Um Falando. Hoje nós vamos falar sobre as consequências da reforma tributária, vamos especificamente falar sobre o IVA, que na realidade vai ser o maior imposto do mundo, e como ele vai prejudicar você, pequeno empreendedor, pequeno empresário, em detrimento das grandes corporações. E também vamos ver o que isso vai trazer como prejuízo para a sociedade em disparidade de renda e concentração de renda. Vamos entender como isso funciona e como isso vai prejudicar você? Vamos junto. Vamos aqui no site da Câmara dos Deputados para a gente entender exatamente o que essa reforma tributária é e o que o IVA é. Então tá lá. Conheço o projeto que regulamenta a reforma tributária aprovado na Câmara. Aqui eu não vou me ater na questão jurídica, eu vou me ater no reflexo da aprovação desse IVA, vai acontecer para você, pequeno empresário, e vai entender como isso vai ser prejudicial a você, e não só a você, como ao país inteiro. Então, o IVA nada mais é do que imposto sobre bens e serviços, contribuições sobre bens e serviços, que é federal, e mais o imposto seletivo federal. Ou seja, ele vai pegar aqui 5 tributos, PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ISS, num período de 26 a 33, e transformar todo ele em IVA. Você olha assim à primeira vista e diz, isso é maravilhoso. Vai pegar 5 impostos e transformar num só, vai acabar com essa briga de ICM, ISS, essa confusão toda para a gente poder fazer cálculo que atrapalha o contador e tudo mais. Sim, a princípio parece bom, mas a gente vai entender que no Brasil tudo que a princípio parece bom é prejudicial a quem? A você que paga o imposto. Normalmente ao pequeno e médio empresário. Vou te dar um exemplo. Onde são feitas as leis? No Congresso. Quem é que está lá brigando por você? Ninguém. Mas as grandes empresas têm um lobista que está lá naqueles almoços, naqueles jantares, defendendo o interesse das grandes corporações. E você pequeno? Não tem ninguém. Então, normalmente, a conta sobra para quem? Para você. Além do que, se você pegar o histórico brasileiro, toda vez que tem reforma tributária, é aumento de carga tributária. Quando fala reforma tributária, eu começo a passar até mal, porque eu sei que para frente vem maior imposto. É só você ver pela Constituição de 88 e para hoje, o quanto a carga tributária subiu. Lá, em 88, se não me falha a memória, nós tínhamos 18% de carga tributária. Hoje, nós estamos beirando os 35% e o governo, mês a mês, aumentando a arrecadação. No ano passado, foram feitos vários novos impostos. Isso está sufocando a sociedade. Mas vamos continuar aqui. Então tá lá. Ele vem explicando, IBS e o CBS vão incidir sobre mercadoria e serviços. Ele faz uma explicação aqui que a gente não vai se ater muito não. Ele, para a população, diz que, olha, vai ter produtos com alíquota zero, como da cesta básica, como se isso já não existisse. Estão te dando algo que já é seu. Por mim, não tinha que ter imposto nenhum sobre alimentação, sobre remédio, sobre saúde. Pelo amor de Deus, o governo cobrar imposto sobre isso e depois ainda te tributar para te fornecer de forma grátis algo que ele te cobrou muito, na minha lógica não funciona. Mas tudo bem, vamos continuar só para a gente entender aqui. Um destaque que eu quero dar é exatamente o Imposto Seletivo Federal. O que é o Imposto Seletivo Federal? O que todo mundo vulgarmente apelidou de Imposto do Pecado. É aquele imposto que, se o governo entender que aquela atividade é ruim para você, ele aumenta a tributação. Cá para nós. Como é que o governo vai saber o que é ruim para cada um? Então ele começou com a simples informação, não, vou tributar o cigarro, porque o cigarro faz mal. Vou tributar o álcool. E agora, se ele resolver dizer que o cinema é ruim, você não pode assistir o cinema porque isso faz mal a você, vai tributar o cinema. Se ele entender que o carro é ruim porque polui muito, ele vai tributar o carro. E por aí vai. O governo vai cada vez mais aumentar o poder dele sobre o cidadão, o que vai contra o meu princípio, porque eu sou a favor da liberdade. Então, quem é o governo para dizer o que é bom e o que é ruim para mim? Nesse sentido, no exemplo do cigarro, eles determinaram que no maço de cigarro conste lá a fotografia de um fumante com câncer e tudo mais. Por que no DARF, quando você vai pagar um imposto, não tem lá a cara do político esbanjando o seu dinheiro? Devia ter, é a mesma coisa, é o mesmo mal, se você for fazer uma analogia rápida. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Se a gente for no site do Senado, a gente vai ver que a reforma tributária já estão falando que vai variar entre 20% e 30%. Começam a mudar a informação. Aquilo que era 26% já virou entre 20% e 30%. Pergunta a você,
O 20, que é a menor faixa, vai ser você, pequeno empresário, que vai pagar? Ou é o grande empresário, que tem o lobista lá botando o setor dele para pagamento? Fatalmente é o grande empresário. E quem vai pagar o 30? Você, pequeno empresário, eu, mero consultor, mero prestador de serviço, que vai pagar o maior. Por exemplo, o quão ruim isso é para a profissão do liberal? A gente hoje paga no máximo 5% de ISS. Agora vai vir o IVA. Eu vou ter que pagar 26%? 30%? Quantos clientes vão deixar de contratar o serviço de um profissional liberal por imposto? E por aí vai. Mas vamos continuar aqui. O pior ainda está por vir. Então ele vem aqui, explica tudo de novo, diz que o imposto é lindo, que é maravilhoso para a sociedade. É maravilhoso para a sociedade. Acredita quem quiser, né? Mas tudo bem. O que é mais engraçado aqui? Na reforma tributária, que segundo maior IVA do mundo, com a alíquota de 26,5%, ou seja, a média 26,5%, porque aqui ele diz que é a média. Lembra lá que ele falava entre 20% e 30%? Já estão falando já em 34%, 35%. Enquanto mais lobista diminui para um lado, aquele que não tem um lobista paga maior, para a gente poder ter uma média. E se você perceber, o Brasil ocupará entre os 38 países que possuem o IVA. Se for 26,5%, na comparação, nós vamos ser o segundo maior que paga junto de quem? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. A gente tem um serviço desses países nórdicos. Nós somos o terceiro mundo. Aí você vai fazer o quê? Você vai acharcar cada vez mais o empresário e a população com aumento tributário, porque o aumento tributário faz o quê? Ele tira o dinheiro da sociedade e coloca no caixa do governo. E aí o governo escolhe para onde vai esse dinheiro. E aí você vê o quê? Escândalo sobre escândalo de corrupção, de desvio de verba. Então você tira o dinheiro da sociedade, você deixa que a sociedade faça comércio, faça o negócio e coloca o governo como o maior indutor, porque ele arrecada todo o dinheiro da sociedade. Se você prestar atenção, com uma carga tributária de 35%, significa que 35% de tudo que é produzido no país vai para o governo, para ele redistribuir como ele quer. É a maior empresa do país. Se você entender o governo como uma empresa, ela é a líder de mercado. Ela tem 35% de receita de todo o mercado. Qual outra empresa tem isso? Nenhuma. Então o governo é o maior concentrador de renda. Isso me preocupa demais, porque você dá na mão de meia dúzia de pessoas o poder de distribuir 35% da riqueza do país. 35% do que você produz, você está dando ao governo. Aí vai ter um que vai dizer para mim, não, eu sou isento de imposto. Eu não pago imposto, eu nunca paguei um DARF, eu nunca fiz um imposto de renda, eu nunca paguei nada. Mas na sua conta de luz está lá o imposto, no gás está um imposto, no seu alimento está um imposto, no serviço que você contrata está um imposto, no combustível está imposto. Então você pega o ônibus, você está pagando o imposto. Então o imposto está embutido. Não existe imposto sobre empresa, existe imposto sobre a sociedade. Então essa alegria que sai no jornal, governo arrecada mais, isso me dá uma tristeza danada, porque você está concentrando o dinheiro na mão de poucos. E o engraçado é o governo que tanto diz, estou aqui para defender o mais pobre, estou aqui contra a concentração de riqueza, mas ele faz exatamente ao contrário. E como é que isso prejudica o pequeno empresário? Ora, como a gente viu aqui, a reforma tributária vai ficar com IVA entre 20% e 30%. Quem vai pagar o 20%? O grande empresário. Quem vai pagar o 30%? O pequeno empresário. E outro detalhe que é importante, o IVA agora será nacional. O que significa ele sendo nacional? Que acabou aquela briga benéfica para a população entre os estados com diminuição de taxa. O que significa isso? Exemplo, um município pequeno que quer aumentar a sua arrecadação, o que ele faz? Ele diminui a tributação sobre empresas que vão se instalar ali. Então, olha que coisa boa para aquele município que quer aumentar a sua arrecadação, que quer gerar emprego, ele diminui o imposto, atrai empresários para o local e aí ele gera renda, gera emprego, gera trabalho. E você, pequeno empresário que está começando, é uma oportunidade, porque você vai ter um custo menor. O seu produto e o seu serviço a ser posto no mercado vai ter uma vantagem. Imagina que o seu concorrente pague 5% de ISS e você, onde você está, você paga 1%. Então você já ganhou 4% no preço final sobre o seu concorrente. Então, exemplo, uma grande empresa que se instala normalmente nas maiores capitais, ela vai pagar sempre o maior imposto,
que as grandes capitais, por necessidade maior, cobra mais. Então vamos falar sobre serviço de software. Você tem uma empresa de software e vai concorrer com uma grande empresa. Normalmente essa grande empresa está instalada numa grande capital. Quando ela emitir a nota fiscal, ela vai pagar 5%. Você é um pequeno programador, está lá montando sua empresinha, você e seu amigo vai fazer umas programaçõezinhas. Por um acaso, no município do interior, abre uma oportunidade de você abrir sua empresa só pagando 1%. Olha, numa concorrência, o seu preço já vai ser menor 4% do que seu grande concorrente. Isso estimula a concorrência. Na hora que você faz um produto, um imposto único, você desestimula a concorrência, você protege a grande empresa. Isso vale também para a fábrica. Vamos dar um exemplo de fábrica. Vamos botar um produto qualquer, para sabonete. Na hora da fabricação do sabonete, uma grande empresa vai preferir o quê? Ficar perto do centro consumidor, porque ela gasta menos com logística. A entrega vai ter um custo menor. Só que nos grandes centros, o custo da terra é maior, o IPTU é maior e o ICM normalmente é maior. Você vai para um estado menor, exemplo, o Pará, que é um dos estados menos desenvolvidos da nação, resolve atrair empresas. E o que ele faz? Pô, não vou cobrar o ICM de 18, vou cobrar de 5. É o famoso incentivo fiscal. Então eu vou, em vez de montar a minha fábrica de sabonete no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, eu vou montar lá no Pará. Porque se no Rio de Janeiro o meu concorrente paga 18 de ICM e eu vou pagar 5, eu estou ganhando 13% do valor do produto. Ah, mas o meu frete vai ser maior. Sim, o seu frete vai ser maior. Mas duvido que o seu frete seja 13% a mais no custo final, o que está produzindo perto do grande capital. Isso vai o quê? Desestimular a concorrência. Então a grande empresa, ela sabe que aonde ela estiver, não vai ter concorrente, não vai ter mais essa possibilidade do pequeno empresário começar com um preço menor. Então você vai ter a concentração de riqueza de produção nos grandes conglomerados. E você, pequeno, vai ficar sufocado. Isso não é bom para a nação. Até porque o que vai acontecer com as empresas? Elas vão se instalar sempre próximo nos grandes centros consumidores. E com isso vai fazer o quê? O Sudeste e o Sul vão concentrar muito mais empresas, muito mais indústrias do que o Norte e o Nordeste. Porque o consumo maior está no Sudeste e no Sul. Então você vai ter um aumento de empresas, de fábricas nesses locais em detrimento do Norte e do Nordeste. E aí o que vai acontecer lá dentro do Congresso, que é o que todo mundo gosta, vão ter que aumentar injeção de verba para o Norte e Nordeste. Quem adora isso? Político. Então, esse IVA, na realidade, ele não é benéfico nem para a população e nem para o empresário. Então, vamos prestar atenção quando a notícia é informada. Não acredite só na manchete. Tente entender, veja as consequências que isso vai trazer para a população e para você que é empreendedor. Uma dica, você que é empreendedor, fique sempre atento a essas coisas. Eu trabalho com consultoria há mais de 20 anos e noto muitas das vezes que o problema da empresa está que o dono dela, o empreendedor, às vezes negligencia com certos tons, com certos atos, com certas informações. Isso acaba causando uma decisão errada e prejudica diretamente o caixa da empresa. Então, se você gosta desse tipo de informação, dá uma curtida. Se você tem um amigo que precisa desse tipo de informação, é empreendedor, compartilha com ele. Se você tem uma dúvida, quer falar sobre algum tema, coloca aí nos comentários que a gente faz um vídeo a respeito, ok? Então, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.